Ô, senhores, e aí, ô Gabriel Simões, como é que você viu essa partida, um 0-0 e... Cara, obviamente a expulsão deixa o torcedor do Flamengo ali um tanto quanto em dúvida, né? Se o Flamengo conseguiria segurar. E foi aquilo que o Renatinho falou, né? O Flamengo foi muito tranquilo, o Corinthians não ofereceu de fato perigo, né? Dá pra dizer que foi dentro das circunstâncias heróicas, porque também teve que jogar contra o próprio DNA, né? Felipe Luiz teve que pensar numa alternativa. Eu acho que foi heróico, até na minha live eu tava falando isso. Cara, acontece muito do flamenguista valorizar mais a conquista dos outros do que a sua própria. Então assim, se é o Palmeiras, classificando assim, todo mundo, os flamenguistas, tá? Iam falar, pô, o time do Palmeiras é brabo, né? Pô, os caras vão lá, perdem, porra, quando você acha que vai perder, os caras se seguram. Pô, sei lá, o Fluminense, pô, a vitória do Fluminense ontem foi braba, hein? Pô, os caras... E quando o Flamengo faz, tem sempre um porém, né? Dentro dos flamenguistas fala, pô, mas podia ter jogado mais. Pô, na ida, se tivesse feito 3-0, não estaria isso. Então tem sempre um porém e às vezes esquece de valorizar o que tem que ser valorizado. Você ir na Arena Corinthians e passar pelo que o Flamengo passou, porque assim, antes do confronto... Pô, o Flamengo ganhou uma semifinal de Libertadores fora de casa de 4-0 na Argentina e teve gente reclamando. O Flamengo ganhou Libertadores na noite, estavam falando que jogou a maior final. Essa é uma loucura. Mas assim, antes do confronto nem tanto, porque era o Flamengo do Tite muito em baixa, né? Mas assim, se você pensar um confronto entre Flamengo e Corinthians hoje, por mais que o Corinthians esteja evoluindo, principalmente em peças, tu fala, cara, o Flamengo é um favorito, o Flamengo é um time melhor, mas, cara, mata-mata, vai que tem um jogador expulso no primeiro tempo, muda tudo. E foi exatamente o que aconteceu. E mesmo assim, com tudo contra, o Flamengo conseguiu isso que o Renato falou, não só sobreviver, porque poderia ter sido 8 bolas na trave do Corinthians, um milagre, e a bola não ter entrado e o Flamengo ter passado. Mas não foi isso que aconteceu. O Flamengo, baseado na ideia do seu técnico, que mudou completamente o plano de jogo, né? Ele foi para fazer A, ele fez Z. Assim, o extremo oposto. E conseguiu fazer bem. O Flamengo não sofreu. É muito difícil você jogar tanto tempo com a menos e sofrer tão pouco. Assim, é muito pouco provável. E com um adendo, o próprio Felipe Luiz ele fala na coletiva. A gente tinha um plano para caso isso acontecesse. Se preparou, né? Entendeu? Então, assim, é uma decisão que você precisa tomar muito rápido, mas, assim, é uma decisão que já tinha sido tomada, planejada, porque já tinha sido estabelecido. Então, essa comunicação é muito mais fácil para os jogadores. Fabrício, se você entrar e a gente ficar com a menos, é esse sistema que eu vou usar, é esse tipo de comportamento que eu quero de vocês. E aí a gente vai além e mostra o quanto o cara tá preparado. Porque, assim, por mais que seja algo que pra você de casa fala, esses caras ganham um monte de milhão de reais aí e tal, eles têm que... Não, isso é exceção. Tem muito treinador, tem muito auxiliar. Tempo, né? E muito pouco tempo também. E assim, e não foi algo, não, eu vou recuar. O Flamengo em vários momentos conseguiu ficar com a bola, conseguiu trabalhar. Ele baixou bem o bloco, compacto. E não é só a peça, é como o time se comportou. Sabe, as coberturas todas encaixadinhas e você tal. Viu que não teve nenhum período de adaptação. Assim que ele fez, o Flamengo não teve aquele período perdido em campo. Não teve. Ele mexeu e encaixou na hora. E na boa, eu sempre pensei nisso, porque eu acompanho muito outros esportes, né? Então, por exemplo, teve uma vez que eu acompanhava a NHL, lá o hockey, e no hockey é normal você ficar com um jogador a menos. Sim. No handball também. No handball você tem... Você não acha que o futebol tem tido menos impacto do que se tinha décadas atrás? Sim. Eu acho que você se vira muito melhor hoje em dia com a menos. Meio que acabava o jogo. É isso que eu ia falar. Então eu sempre falei, cara, o futebol tem que se treinar com um a menos. Porque o handball o cara fica 2 minutos fora. No hockey o cara fica até 5 minutos fora. E você fica jogando no short-handed, como eles chamam lá. E, pô, os caras sabem jogar, sabem o que fazer, já tem jogada, já tem contra-ataque armado. E eu sempre falava, cara, o futebol não é possível que os caras não treinem. E de um tempo pra cá, tirando o Barcelona, que fica com a menos, vira um barata-voa inacreditável, normalmente os times ficam com a menos, o time ainda continua mantendo ali uma organização. E ontem eu fiquei impressionado com o nível de instantaneidade, porque o cara foi expulso, com menos de 2 minutos a substituição já estava feita, e como falou o Gabriel, o Flamengo não teve aqueles 5 minutos que ele fala, vamos entender, ele já começou a funcionar. E acho que também tem um pouco também de falta de execução do Corinthians, né? E o futebol tem as coisas assim executou muito mal. Que são detalhezinhos no jogo que às vezes mudam tudo, né? Talvez não tenha esse período também, porque o Mateuzinho ficou ali também uns 3 minutos fora, consertando a cabeça ali, né? Isso muda, né? Porque tu ficou ali 10 minutos... Tu ficou uns 4 minutos, uns 4 minutos 10 contra 10, né? Entendendo o seu jogo ali. Pode ter influenciado. Exatamente. Se de repente você pega alguém que obviamente no placar não mostra que estava
um jogador a menos, não ia perceber. não dá pra perceber, pô. Não dá pra perceber. Não dá pra perceber. E aí, eu pergunto pra vocês, passa muito pelo Felipe Luiz ou talvez o entendimento daquilo que fez o Felipe Luiz do Ramon Dias? De não ter entendido talvez um pouco? Eu acho assim que eu, inclusive, até falei isso no prorrogação de ontem, falei no arquibancada enquanto a gente estava junto, falei no arquibancada e repeti no prorrogação. Eu tinha convicção que o Felipe Luiz tinha feito uma besteira. Na alteração. Na alteração, porque você perdia, o Arrascaeta não é rápido, né? Acho que ele nunca foi rapidaço. Não é. Hoje, com uma série de problemas, é menos ainda. Eu olhei e falei, cara, tu vai tirar o Gabigol e vai botar o Fabrício Bruno, vai ficar sem escape nenhum, porque o escape era o Bruno Henrique. E eu falei, cara, vai ficar esquisito, vai chamar muito o Corinthians. E ali ficou claro porque que eu tô aqui falando bobagem, o Felipe Luiz é treinador. Porque, lógico que ele conhece muito mais do que eu e do que qualquer jornalista que não tenha trabalhado no meio, como por exemplo o Renato trabalhou. Mas então, eu entendo menos que o Felipe também, tá? Beleza? Provavelmente sim. Mas então assim, porque eu achei que não fazia nenhum sentido. Só que depois, olhando a execução, como o Yuri Alberto sai muito da área, o Yuri Alberto sai da área para entrar, ou o Romero, ou o Thales, ou o próprio Garro. Como você tinha 3, quando ele saía, quem entrava batia sempre de frente com o zagueiro. Quando o Thales Magno entrava, ele batia de frente com o Léo Pereira. Quando o Romero entrava, batia de frente com o Fabrício Bruno. Então, assim, isso daí meio que matou o Corinthians. E aí o Corinthians chegou em chute de fora. O Corinthians chegou em chute de fora da área. Esse daí, ó, que foi a batida do Garro que saiu, a batida do Bidu, que o Rossi fez uma boa defesa. Só basicamente isso. No segundo tempo, a única vez que esse encaixe não funcionou foi a chance do Yuri Alberto. Foi uma metida de bola muito boa do Romero, e que o Yuri Alberto bateu cruzado e o Rossi fez uma defesaça. Então, assim, acho que a vitória tá nessa leitura do Felipe Luiz, que, repito, para outra batida de fora, que, repito, para quem não tá muito por dentro, parecia que não seria uma coisa que fazia sentido. E fez muito. Para mim é uma classificação com o nome do Felipe Luiz, apesar do Gerson ter feito o que fez na classificação. Quando você opta pela linha de 5, o que ele quis? Obviamente que o resultado do primeiro jogo ele é uma extensão do segundo, e aí é por isso que no momento eu não achei que ele estava fazendo. Não, ele vai reforçar, porque você tem 3 zagueiros, com 2 alas, você ocupa uma faixa, você ocupa um espaço de campo muito maior. A largura do campo toda, quase, né? E aí, os 3 que baixavam para fazer a segunda linha, eles tinham o auxílio o papel dos alas foi muito importante, de ir e voltar, de ser o escape algumas vezes. O Ayrton, por isso ele botou o Ayrton no segundo tempo. Então, porque é um cara físico, com uma capacidade maior de carregar a bola. E assim, realmente foi muito compacto. Embora ele quase não tenha passado do meio campo, né? Quem fez tudo foi o Wesley. Sim. O jogo partidaço do Wesley também. Partidaço do Wesley. E aí você consegue, você meio que compacta, e aí você faz o Corinthians a tentar, porque o Flamengo baixou a marcação, né? Aí a saída acaba sendo o chute fora da área. O Corinthians ficava trocando de lado toda hora para tentar gerar algum desequilíbrio, mas por você ter 5, você pega a extensão total. Então, o trabalho desses 3 de meio também foi muito importante, porque eles precisavam fazer esse balanço para lá e para cá e se encaixar. Então, assim, foi um time muito organizado, foi um time que sabia o que fazer. E o que a gente está cansado de ver futebol no nível alto, de que você está vendo o time e você não sabe o que ele tem que fazer em cada momento do jogo. Então ele conseguiu fazer isso muito bem. O nível de concentração também dos jogadores foi muito alto, assim, sabe? Esse é um ponto importante. Sabe, de não dar espaço. E expôs o que é um problema do Corinthians na temporada. A gente falava um pouco sobre isso. O Corinthians normalmente ele tem conseguido pontos em jogos onde se troca mais. E por ter aumentado a sua qualidade técnica, o Corinthians hoje é um time que, quando ele troca mais e tem espaço, ele tende a produzir mais. Mas todas as vezes que o Corinthians pegou bloco baixo, time fechado, ele teve muita dificuldade. E ontem isso mostrou, porque é um time realmente que ele fica mais na individualidade. E é uma questão que é pra gente ir até além. O Ramon Dias é um cara que eu manteria o ano que vem. Eu não acho que é um cara para pensar em laço, em criar uma identidade, um modelo. Eu acho que para a situação, pode ser que ele dê jeito. Agora, para pensar em anos, em ter uma parada de identidade muito bem construída, eu não me gusta. São 2 questões. A primeira, que o Felipe Luiz falou isso no pós-jogo, e as entrevistas do Felipe Luiz têm sido muito boas. Quer escutar, Wes, sobre as alterações? Então, é que eu nem ia...
Vamos ver, não sei se ele fala o trecho que eu queria, se não aparecer, eu falo depois. Pode ser, ô produção? Sobre as alterações, o Felipe Luiz conversando aí com a imprensa. Roda aí então, vai. Michael, jogador importantíssimo para mim. Um jogador determinante. Tem gol, tem 1 contra 1, tem drible, tem tudo que um extremo deve ter. Adoro ele, joguei com ele, fui muito feliz do lado dele. E teve uma lesão muito grave, muito grande. E ainda está recuperando o seu melhor momento de forma. E era uma troca certa hoje, o Michael era uma troca certa, porém com uma troca que fizemos no primeiro tempo e a segunda depois com a lesão do Nico, me deixou só com mais uma parada, né? Então eu tive que segurar o máximo possível essa parada, por se alguém não aguentasse até o final, porque estava correndo muito, por se alguém tivesse mais uma lesão, e eu tive que aguentar a última troca, que foi o Plata, até o final. Então o Michael não entrou por um motivo tático hoje, mas é um jogador que vai ter os minutos praticamente todos os jogos, porque, como eu te falei, um jogador muito importante e eu quero ter a melhor versão dele o mais rápido possível e estou fazendo de tudo por ele e por todos. Tá aí o tá explicado. A parte que eu ia me referir, que ele fala também, é que assim, e muito legal falar, porque como eu repito, eu acho que o cara tem que ir para a coletiva e falar a verdade. Ah, mas isso é ruim para ele. Não, se é ruim para ele, ele entenda, mas eu daqui vou sempre defender que o cara fala a verdade. Quando ele diz, coloquei porque eu queria ver o Corinthians tomar a iniciativa do jogo, é um pouco do que o Renato falou. Ele leu e falou, cara, essa leitura que o Renato fez, ele olhou e falou, toda vez que o Corinthians bateu em bloco baixo, se complicou. Vamos testar, vamos ver o que é, e de fato, o Corinthians não teve chance clara. Acho que teve uma clara. E acho que a gente nem pode considerar clara, que eu acho que é mais mérito da batida do Yuri Alberto do que outra coisa, porque ele chuta uma cruzada, bem difícil. Né? Assim, não é qualquer um que acerta que transforma a batida dali em perigo. Então assim, Mário, chance clara mesmo construída, não teve nenhuma, eu acho. A batida do Bidu entraria, o Rossi foi bem, a batida do Yuri Alberto entraria, o Rossi foi bem. Mas, então, mas olha como são as coisas, né? Óbvio que a gente está falando após um resultado. Uma fala dessa, num jogo que tivesse ido para os pênaltis e o Flamengo ia ter gente enchendo o saco. Mas isso não é Flamengo, porque realmente... Então, esse é um outro ponto. Então, porque realmente assim, eu acho que essa questão de cultura, de DNA de time, ela pode se transformar. Eu concordo. O Arsene Wenger e o Arsenal não estão aí para provar, né? Mas o Flamengo talvez seja um dos clubes que tenha mais identidade nesse negócio de ter que jogar. Flamengo e Santos. Flamengo e Santos E é meio concebível você pensar num treinador do Flamengo falando, não, eu recuei o time como você falou, falando a verdade, eu recuei o time que eu queria ver qual é que era dos caras mesmo. Porque óbvio que a gente tá comentando após um resultado que deu certo. E o brasileiro em si só, ele tem culturalmente a gente tem duas questões com o futebol. A gente individualiza o futebol pro bem e pro mal. Se deu certo é porque tem um salvador da pátria. E se deu errado, vamos pegar alguém para Cristo. E uma outra questão é esse lance do resultado. As coisas mudam. Se o Corinthians tivesse passado nos pênaltis, depois de achar um gol e bola parada. Com o mesmo jogo que aconteceu, poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido, mas a gente ia falar que o Corinthians jogou bem. Não, o Corinthians não fez um grande... O próprio Emiliano e o Ramon na coletiva falaram. Também foi uma noite que a gente não esteve bem. E concordo. Então, assim, é uma fala muito sincera, corajosa, ainda mais onde ele está. Porque ia pegar. Então, você fala no Corinthians, que eu baixei o time, o Corinthians se acostumou um pouco. Eu acho que tem maneiras de você ganhar e perder um jogo. Eu vejo beleza numa retranca. Eu acho que um time bem armado. O futebol só é o maior esporte do mundo porque você pode ganhar e perder de vários jeitos. Mas então, no Flamengo. Assim, nesse ponto, isso daí me chamou muita atenção. A outra, o Flamengo ter sido sólido para sustentar um resultado que não é a característica nem do clube, histórica do clube, mas que aí eu coloco menos, porque como disse o Renato, a cultura dos clubes podem ser modificadas, se não por um grande período, por alguns trabalhos. E principalmente a característica desse grupo. Esse grupo, qual o jogo que você lembra que esse grupo ganhou segurando o resultado? Acho que o último foi o Palmeiras e sofreu muito mais. Que era para ter perdido. E que era para ter perdido. O Palmeiras produziu muito mais. Então você compara... Bolívar, né? Se você compara... que o Bolívar acho que até menos, né? Considerando a altitude, acho que o Flamengo sofreu pouco. Elenco, esse grupo, ele não está acostumado com esse jogo. E não está acostumado, é isso que eu estou dizendo. Então você compara o que o Flamengo fez na visita ao Allianz Parque pela Copa do Brasil e ontem.
Contra o Palmeiras, o Flamengo sofreu pra caramba. Teve hora que você olhava e falava, não vai aguentar. Mas eu acho que tem a questão também individual dos jogadores, né? Tudo bem. Mas tem vários abaixo. Não, eu também acho. Mas também acho que tem que ser colocado isso. E aí, pra fechar, olha quão irônico é o futebol. O Renato fez o diagnóstico, que o Felipe tinha feito ontem também. O Corinthians tem dificuldade contra quem baixa o bloco. Talvez se não houvesse a expulsão, o Corinthians tivesse mais facilidade. Porque sem a expulsão, o Flamengo ia trocar com o Corinthians. Como estava trocando. Quando o Felipe disse, eu lamentei a saída do Bruno Henrique também, porque ele era o melhor jogador em campo. O Bruno Henrique tinha dado 3 escapadas aqui pela esquerda, de time que estava querendo trocar. Olha que coisa maluca o futebol. Talvez se não tivesse tido a expulsão, o Flamengo saísse mais e desse mais oportunidade para o Corinthians trocar também. O Corinthians teria mais chance de tomar um gol, mas teria mais chance de fazer. Teria mais chance de tomar o gol e teria mais chance de fazer também. Então, coisas de como o futebol é, né? Eu acho que esse elenco ele tem um ponto de característica mesmo. Assim. O Flamengo montou um elenco, talvez acho que nem pensado, tá? Porque acho que o Flamengo não faz nada pensado. Não, o departamento de futebol não faz nada pensado. É tudo na roleta do aleatório. Mas calhou, até pelo Flamengo ter muito dinheiro, de trazer muitos jogadores de qualidade técnica. Então, assim, o Gerson, por mais que o Gerson marque muito, o melhor do Gerson é o Gerson com a bola. O Arrascaeta, o melhor do Arrascaeta é com a bola. O Bruno Henrique é melhor com a bola. O Pulgar e Alan não são pegadores. Até o Léo Pereira. Não são pegadores. Não são pegadores. O Léo Pereira, ele é um zagueiro que se caracteriza melhor pela saída de bola com a bola no pé do que, de fato, a marcação. O Fabrício Bruno foge um pouco disso. Então, assim, o Flamengo tem um elenco, historicamente, que todas as vezes que ele perde o controle do jogo, ele sofre. Por característica de jogador. Com todos os treinadores. Sempre uma imposição técnica. Exato. Então, assim, eu acho que a ideia, quando você chega, a ideia, assim, padrão, o Felipe Luiz chegou no Flamengo, o Flamengo vai jogar comigo assim, tem que ser ofensivo, tem que ter uma pressão lá em cima, tem que ter a posse de bola, tem que ser agressivo. O Tite tentou fugir disso. E nem tentou fugir, mas assim, em determinado momento ele não conseguiu fazer tudo o que ele estava pensando e deu um passinho atrás e tentou fazer um time um pouco mais seguro. O Tite quis fazer o que deu certo no Corinthians, que era se defender com a bola. E no Flamengo... O Flamengo não funciona. Não no Flamengo, com esse elenco não ia encaixar. Não funciona. É isso. Com esse elenco não ia encaixar. Isso faz o mérito do Felipe Luiz maior ainda ontem. Porque ele transformou esse time num time de bloco baixo confortável. Coisa que é muito raro a gente ver esse elenco fazer. Então, assim, é muito grande o que o Felipe Luiz fez. E aqui ninguém tá falando que o elenco não faz porque tá de sacanagem. Exato, não, é característica. É característica. Cara, isso vai até além, mano. Ó, você que tá em casa e joga bola. Você tem algum amiguinho na escola? Não é pra você, Bruno Formiga. Só pra lembrar. Tá proibido de jogar bola. Formiga de vidro. Cara, culturalmente no Brasil e no futebol, acho que até sul-americano e no geral, o cara que é muito mais técnico é o cara que não corre, velho. O cara que marca menos. Eu sempre fui o que corria pro bom jogar. Eu também. Ponto. Então tem essa questão. A outra, convencimento. Hoje vai ser dia de todo mundo ralar a bunda no chão, baixar o bloco e jogar. Eu acredito nesse futebol. Eu também. Eu acho que o sucesso de um clube está quando o seu elenco se adapta a esse tipo de situação e vai lá e peleia, como a gente fala. Vai lá e briga. Só que o Flamengo demonstrou em vários momentos que não faz isso. Esse Flamengo, toda vez que precisou fazer isso, não conseguiu. E digo mais, eu vejo muita gente falando, Felipe Luiz, ofensivo Jorge Jesus. Eu, pelo conhecimento das vezes que eu conversei com o Felipe, a gente às vezes conversa sobre futebol, eu acho ele muito mais Tite do que Jorge Jesus. Em questão de equilíbrio, em buscar um jogo que seja de controle e tal. Olha como é muito louco. Eu concordo que realmente o Tite, o trabalho não estava ornando, não estava andando as coisas, e aí eu acho que a troca até foi correta. Mas assim, olha como são as coisas. Óbvio que o Felipe bebeu de várias fontes. Ele treina, de Simeone a Jorge Jesus, ele trabalhou, enfim. Mas eu acredito mais nesse... o discurso do Tite do equilíbrio que todo mundo fala, eu acredito no futebol assim.